sobre o apóstolo Pedro nos últimos domingos, né? E eu gostaria de continuar falando sobre esta personagem bíblica que é real, que existiu de fato. A Bíblia não é um livro de ficção, de conto de fábulas. A Bíblia é um livro real. A Bíblia é mais real do que qualquer outra afirmação científica. A Bíblia é a verdade de Deus. E a Bíblia não passará. Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Se você tem alguma dúvida quando lê a Bíblia, meu conselho a você é: continue lendo. Não pare. A Bíblia é um livro que já assusta o leitor logo de cara, porque ela não explica Deus. Ela diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Se você não aceita o primeiro versículo da Bíblia, é melhor você não ler mais nada, porque ela já começa como uma pedrada na vidraça, né? Assim é a palavra de Deus. Mas se você lê a palavra de Deus, ela muda você, ela transforma você. Não existe ninguém que leia a palavra de Deus que seja colocado da mesma forma. Ela muda a pessoa ou a pessoa rejeita a palavra. É por essa palavra que seremos julgados. É por essa palavra que temos segurança da nossa salvação. E é nela, e é por causa dela, que nós sabemos que Jesus Cristo é o Senhor. Nessa noite nós vamos continuar falando sobre Pedro. Mas antes de eu entrar no assunto, eu preciso fazer aqui uma introdução. Eu gostaria de dizer a você que Deus ama muito as pessoas. Deus tem um sentimento de amor, e esse amor de Deus no Novo Testamento é chamado de amor ágape, que é um amor parecido com o amor de um pai para com o filho. Lá em João 3,16, que ontem nós estivemos ouvindo aqui, lendo e aprendendo com as crianças, a Bíblia vai dizer assim, que porque Deus amou o mundo, e esse amor significa comprometimento, significa que Deus se envolveu em salvar o mundo. Deus se tornou um de nós. Mas os apóstolos que viveram com Jesus, eles foram criados dentro do judaísmo. E cada um de nós que estamos aqui, salvo alguém que porventura já desde pequenino aprendeu e está na igreja, cada um de nós tem uma história. Cada um de nós tem alguns princípios que toma para si e que através desses princípios muitas vezes imagina que está obedecendo a Deus. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele caminha junto conosco, nos ensinando as coisas. Pedro, nós vimos como ele foi sendo moldado por Deus através de Jesus Cristo, se deixando ser trabalhado por Jesus nos seus sentimentos, na sua forma de ser. Ele era uma pessoa que tinha uma maneira impetuosa de ser, e aí então ele foi deixando agora Cristo viver nele. Mas muitas pessoas imaginam que quem lê, por exemplo, Atos capítulo 2, Atos 5, viu Pedro ser liberto da prisão por um anjo. Ele imagina assim, o que é que Pedro tem a aprender mais? O que é que alguém que ficou 3 anos com Jesus tem a aprender? E muitos podem pensar, mais nada. Pronto, houve conversão, houve arrependimento, houve salvação e pronto. Mas nessa noite, eu convido você a fazer mais um passo junto com Pedro. Eu quero que você acompanhe em Atos, capítulo 8, versículo 14. Atos 8, 14. A palavra de Deus vai dizer assim: os apóstolos, pois,
que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Por que que a igreja teria feito isso? Por que que, se o evangelho já chegou a algum lugar, a igreja fica preocupada em mandar 2 apóstolos? Meus queridos, nós temos visto muitas igrejas que se abrem diariamente. Nós temos visto que o evangelho tem sido proclamado e sido difundido em vários lugares. Talvez você que vem aqui a esta igreja deve ter passado por umas 5, 10 igrejas para chegar aqui. Eu não estou aqui para julgar quem está com a verdade. Mas quero dizer que o evangelho precisa ter uma centralidade na pessoa de Jesus Cristo. E os apóstolos que ouviram de Jesus foram até esse lugar onde souberam que o evangelho tinha chegado. E essa também foi depois uma expectativa e uma necessidade do apóstolo Paulo, por exemplo, aos Gálatas, que o evangelho fosse o mais fidedigno, o mais correto possível naquilo que Jesus tinha deixado. A pergunta que nós temos que fazer é: que evangelho nós estamos ouvindo? Que evangelho nós estamos aprendendo? Porque algumas pessoas dizem: olha, faça isso, faça aquilo. E Paulo e João vão lá, Pedro e João vão até essa cidade para ouvir e talvez para consertar alguma coisa que estivesse errada. Então, quando você vem à igreja, você pode perguntar: eu posso ler na minha casa a Bíblia, eu posso aprender sozinho. Mas quando você faz isso, você está se esquecendo de uma coisa: nós aprendemos as coisas de Deus juntos. Há necessidade de comunhão para o aprendizado. E nós juntamente somos expostos à palavra. Eu não sei explicar para você, mas quando uma pessoa está pregando, a Bíblia vai chamar isso de loucura da pregação, o Espírito Santo de Deus age no seu coração. É um momento especial de você ouvir o que Deus tem para você. E Pedro então vai naquele lugar, mas eu gostaria que você agora passasse aí os seus olhos para ainda Atos 8, e eu vou ler 18 até 24. Veja como o evangelho chegou para um homem chamado Simão. E Simão, vendo que, pela imposição das mãos, dos apóstolos, era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me a mim também desse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que um presente de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Você já ouviu alguém dizer assim, lá no seu trabalho, algum lugar, alguém na sua família? Olha, eu vou virar pastor e vou ganhar dinheiro, vou abrir uma igreja e vou ganhar dinheiro. Você já ouviu? Pois é, aqui nós temos um homem chamado Simão, que tinha essa ideia de que o evangelho era para se ganhar dinheiro. Ele queria vender o evangelho, ele queria fazer uma troca, dar o Espírito Santo e em troca receber dinheiro. Aqui a Bíblia nos apresenta que isso é um pecado horrível para Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, amigos que estão aqui presentes, vamos nos lembrar de uma coisa: a salvação é um presente, e o que nós recebemos de presente, de graça, nós não podemos cobrar por isso. Hoje,
a igreja evangélica brasileira tem se tornado um mercado lucrativo. As grandes gravadoras sabem que os crentes compram CDs. Então, não é que eu duvido da conversão de alguém, mas quando eu ouço que um cantor ou uma cantora agora aceitou a Jesus e começou a gravar DVD evangélico e CD evangélico, um pouquinho do meu coração fica triste. Por quê? Eu me lembro desse texto da palavra de Deus. E as pessoas não devem vender a fé, vender o evangelho. E essa pessoa estava querendo fazer isso. Eu peço a você que nunca, você pode querer ser pastor, ser missionário, não há nenhum problema nisso, muito pelo contrário, excelente coisa você escolhe. Mas não faça isso pensando em ganhar dinheiro, porque isso não agrada a Deus. Não é nessa linha. Deus sustenta a pessoa, Deus cuida da pessoa, mas as pessoas que vão para Deus atrás de dinheiro não estão entendendo exatamente o que é o evangelho. E muitas igrejas têm aberto templos, não têm pago aluguéis, não têm pago as pessoas que trabalham lá, não têm pago os impostos, e isso é uma vergonha. Então tome muito cuidado com isso. Eu digo isso advertindo porque muitas pessoas, eu tenho hoje 46 anos, já vi muita gente ser membro de igreja e depois se aventurar para ser missionário e pastor, mas não estava preparado para isso, estava com outro objetivo no coração, e essas pessoas, elas depois se arrependeram, viram que estavam erradas. Eu conheço alguns pastores que muitos anos depois estavam perdidos no ministério, perdidos, se perguntando, o que é que eu fiz? Por que eu estou aqui? Uma falta de identidade com Cristo. Então tome muito cuidado. Hoje eu estava aqui numa sala, estava dizendo, existem algumas coisas, nós temos que levar muito a sério. O batismo, a ceia, o evangelho, não é brincadeira. A gente vê às vezes alguma criança brincando. Meus filhos foram advertidos desde pequenos, não brinquem com as coisas de Deus. Vocês brinquem com outras coisas, mas temam ao Senhor. E aqui nós temos um momento onde Pedro está ensinando. Eu queria que você agora fosse para o capítulo 9, versículo 32 a 34. E aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que estavam em Lida. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te, faze a tua cama. E logo se levantou. Na quinta-feira nós estivemos pregando na casa da irmã Marisa e falamos sobre aquele homem trazido sobre o telhado, né, sendo colocado diante de Jesus. E aqui vemos Pedro olhando para um homem paralítico. E Pedro que lembrava-se do que Jesus fez, cheio do Espírito Santo, ele ordenou que aquele homem fosse curado, e ele foi curado. Quero dizer para você que eu, como pastor, creio na cura do Senhor, mas não uma cura que dependa de mim, uma cura que acontece pela vontade de Deus. Eu creio em milagres, sei que eles existem, mas não vivo por eles. Minha centralidade é na pessoa de Jesus Cristo. Algumas pessoas vão a igrejas por causa dos milagres, saem curadas do pé, da mão, do rim, mas a alma está doente. Eu prefiro curar a alma. Você também deve preferir curar a alma. Ore pelos enfermos, tenha compaixão deles, mas em primeiro lugar, querido e querida, fale da salvação de Deus para aquela pessoa. É muito temerário quando nós vemos igrejas com placas assim, quinta-feira da cura do pé. Já vi isso. Como se alguém pudesse controlar o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que deve dominar sobre a nossa vida. E aqui, Pedro
tinha o poder dado por Deus de cura. Atos 9:40. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Opa! O que é que Pedro está fazendo aqui? Nós estamos vendo aquele moço que antes estava negando a Jesus, que teve uma conversa com Jesus e agora ele orou e uma moça voltou a viver. Observe como Deus vai trabalhando na vida de Pedro e Pedro vai sendo uma bênção por onde passa. Você também pode orar pelas pessoas. Você também deve depender da presença de Deus. Mas a sua oração deve ser assim: Senhor, isso é da tua vontade. É da tua vontade que isso aconteça. Se for da tua vontade, eu oro por isso. Nunca se coloque no lugar de Deus. Sempre se submeta à vontade de Deus. E Deus cuidará da situação. Nós estivemos fazendo um curso alguns semestres aí na faculdade com um pastor que é capelão de um hospital. E ele estava nos contando que algumas pessoas vão até a ala de doentes terminais e ficam pedindo ali pela cura, ou vão a algum lugar e pedem pela ressurreição de algumas pessoas. Mas esse pastor estava nos ensinando, o nome dele é Moisés, que nós devemos entender que chega um dia na vida da pessoa que o próprio Deus a está chamando. Nós devemos respeitar isso também. Ele disse que viu coisas horríveis, pessoas jogando óleo em doentes terminais, arrancando as cânulas, arrancando ali o soro e gritando com aquela pessoa e fazendo uma confusão numa UTI. Tem gente que deturpa as coisas. Nós devemos entender que um dia nós também seremos chamados à presença de Deus. Tem gente que não entende isso, tem gente que abusa, que quer ser um mercante da fé, prometendo o que não pode fazer. Se existe alguém que está doente na sua família, você deve orar pela cura, mas você deve orar também: Senhor, é da tua vontade essa cura, é assim que o Senhor deseja, porque às vezes a pessoa está sendo chamada pelo próprio Deus à presença dele. E quem somos nós para impedirmos isso? Mas aqui nesse caso, Pedro orou e a sua oração foi atendida. Nós temos que tomar muito cuidado para não passarmos vexame, prometendo coisas que não dependem de nós. Quem não vai nos ensinar isso é Tiago. A gente aprender a orar assim: se Deus quiser, nós fazemos isso ou aquilo. Isso é importante, queridos. Alguém talvez não tenha consciência ou nunca tenha ouvido isso de uma pregação, mas é uma preocupação. Porque às vezes as pessoas fazem coisas em nome de Jesus que não foi Jesus que mandou. E envergonham o evangelho. Aqui Pedro orou e essa jovem Tabita voltou à vida. Mas eu gostaria de me deter nos próximos 30 minutos em Atos 10. Nós estamos numa noite de encerramento da campanha de missões mundiais. E eu quero dizer que em Atos 10 é um texto divisor de águas em várias situações. Eu não vou ler o capítulo todo, mas eu quero dizer em algumas breves palavras sobre isso. Pedro era judeu, e como judeu ele era um cumpridor da lei, naquilo que comia, naquilo que fazia, naquilo que pensava. Um judeu não come carne de porco, um judeu não come peixe que não tenha escamas, ele não come alguns tipos de animais e aves. E nós precisamos entender que a realidade de Pedro era essa.
Mas tem uma outra coisa que tem a ver com alimentação, tem a ver com saúde e tem a ver com alguns conceitos internos das pessoas. Para Pedro, o povo escolhido de Deus era o povo de Israel, porque ele era judeu, Jesus era judeu. Em Atos capítulo 10, Pedro está na hora do almoço, ele sente fome. E ele, a Bíblia vai dizer uma palavra difícil de traduzir, ele entra num êxtase, ele tem uma visão, ele vê algo que não pertence ao mundo aqui. E ele vê um lençol aberto. E nesse lençol ele vê vários animais que os judeus chamam de impuros. E ele vai ouvir uma voz que diz, mata e come. Querendo dizer, olha, você pode comer desses animais que perante a lei são impuros. E Pedro vai dizer, não, eu não posso fazer isso. Mas essa visão, ela tinha um significado diferente. Pedro estava sendo ensinado agora que deveria amar o povo gentil. Para o judeu, existem dois tipos de pessoas. O judeu e o não judeu. E eles chamam de gentil. Mas gentil não é uma pessoa dócil. É só uma coincidência a palavra. Esse gentil é alguém que não é judeu, que não merece ser nem gente. Uma oração do judeu era, Senhor, eu te agradeço porque nasci homem, quer dizer, não nasci mulher. Porque nasci livre, quer dizer, não nasci escravo. E porque nasci judeu e não gentil. Eles tinham medo de serem gentios. E eles agradeciam a Deus por isso. E aqui em Atos 10, Deus vai ensinar a Pedro mais uma lição, que também você e eu precisamos aprender. Todos precisam de salvação. Sabe uma pessoa que você não gosta? Sabe alguém que você talvez não ache que essa pessoa mereça salvação? Muito provavelmente Deus vai chamar você para falar de Jesus para essa pessoa. Como no Velho Testamento nós já falamos aqui sobre o profeta Jonas, que detestava os ninivitas. Deus chamou justamente Jonas para falar para os ninivitas, e Jonas teve que ir lá e falar. Aqui nós temos Pedro, o Jonas do Novo Testamento, que não queria falar para ninguém sobre Jesus que não fosse judeu. E agora nós temos um personagem que aparece no texto, ou melhor dizendo, uma personagem, né? O personagem é feminino. Então, esse homem é chamado de Cornélio. Ele não era judeu. Mas tem uma coisa, ele temia ao Senhor, ele queria conhecer a Deus. Nós temos aqui duas pessoas que a gente não falou, se você depois em casa for ler o capítulo 9 de Atos. Você vai ver que tem um outro moço chamado Saulo, que também estava querendo obedecer a Deus. E aqui no capítulo 10 nós temos um outro homem chamado Cornélio, que queria obedecer a Deus. Mas esses dois homens não sabiam como obedecer, não sabiam como deviam se portar. Para um, o próprio Cristo apareceu. Para este, Cornélio, Deus enviou Pedro. E Deus diz a Cornélio, olha, vá até a cidade, procure a casa de um curtidor chamado Simão. Não sabemos se era aquele Simão lá que tinha, provavelmente não. Tinha falado sobre venda de evangelho. E agora esse homem, esses homens vão até a casa de Simão, encontram-se com Pedro e falam, venha para cá que você vai ouvir falar, você vai falar de Jesus Cristo para esta pessoa. Aqui eu quero dizer uma coisa. Você que é crente em Jesus Cristo, precisa estar mais sensível à voz do Espírito Santo. Nós temos vivido as nossas vidas preocupados com as nossas coisas, fazendo aquilo que a gente tem que fazer. Mas muitas vezes nós não ouvimos o que Deus está falando conosco. Às vezes Deus está falando para a gente falar de Jesus a alguém. E alguém já me perguntou, como que a gente pode ouvir a voz de Deus? Uma boa pergunta essa, né? Muito bem. Eu não sei se para você é como para mim. Mas dentro da minha cabeça tem uma voz. Não é que eu seja louco. É a mesma voz que parece com a voz da minha consciência.
Quando eu vou fazer uma coisa errada, existe uma voz que fala comigo. Essa mesma voz me parece ser a voz de Deus. E às vezes eu ouço essa voz quando estou em algum lugar, dizendo, faça isso. Fora de hora, eu não estou pensando em nada. Faça isso, vá a esse lugar, converse com esta pessoa e diga alguma coisa. Essa semana, na quinta-feira, eu fiz uma pergunta para uma pessoa, ela começou a chorar. E eu nem sabia por que ela estava chorando. Mas eu senti no coração de fazer aquela pergunta, fiz a pergunta e foi a oportunidade de falar de Jesus. Eu gostaria que você aprendesse como Pedro tinha que aprender. Porque às vezes a gente pensa assim, Pedro poderia dizer, eu sou apóstolo, eu não preciso aprender mais nada. Mas aqui no capítulo 10 ele ainda está aprendendo. E ele foi lá, e agora ele faz uma coisa que é uma coisa impensável. Ele vai comer na casa de um gentil. Talvez para você seja uma coisa natural, mas para Pedro era algo abominável. Às vezes nós somos colocados por Deus em lugares, nós entendemos que não deveríamos estar lá, mas Deus vai agir através da nossa palavra, da nossa ação, daquela amizade. Sabe qual é o problema das amizades? O problema é quando nós nos deixamos influenciar. Quer ver? Vamos, por favor, eu vou pedir para você, Gálatas capítulo 2. Vamos até Gálatas capítulo 2. Eu quero mostrar uma coisa muito interessante que o próprio Pedro estava fazendo. Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Diz assim, é Paulo falando. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando, se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Gostaria de continuar lendo alguns versículos aqui. Vou ler o 14 também. Mas quando vi que não andava bem, e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como o judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados por Cristo, nós mesmos também fomos achados pecadores, é porventura Cristo o ministro do pecado? De maneira nenhuma. Então, aqui Paulo vai dar uma bronca em Pedro, porque Pedro está fazendo uma coisa que a gente chama hoje de duas caras. E tem muito cristão fazendo isso também. Tem crente que vai numa festa, e aí, conforme a festa ele se porta de uma maneira. Depois, quando chega alguém da igreja, aí ele para, vai saindo de fininha, e aí ele vai achar um cantinho lá, pega uma Bíblia e começa a ler. E eu já vi isso. Eu já fui numa festa de casamento, antes de eu ser pastor, aqui em Bauru. Eu não era pastor ainda. Uma festa que não era da nossa igreja aqui, mas fui. Aí, festa normal, oração, pastor, louvor. Aí, de repente, o pastor pegou na mão da esposa dele. Aí eu estava olhando, né? Pegou na mão da esposa e falou, vamos embora. Aí uma pessoa falou, ainda bem, porque agora que vai começar o bailinho. Aí o pastor saiu, aí de uma sala começou a sair fumaça, aí umas luzes, e aí a música passou para outro tipo de música, né? Uma música de quatro letras, né?
assim, e aí foi embora e eu já estava me sentindo mal também. Aí eu falei, por que o pastor não ficou, né? O pastor devia ter ficado aqui, que nem Moisés, sustentando, né? Alguém devia ter ficado segurando a mão do pastor aqui. Mas eu fico pensando assim, por que as pessoas acham que é o pastor que vai julgá-las? Por que as pessoas, elas agem como Pedro aqui? Interessante que Paulo, ele estava muito mais convertido que Pedro. E essa é uma atitude que nós precisamos aprender. Na igreja tem gente que diz assim, eu sou crente há 40 anos, fui batizado em 1932. Mas se você está fazendo uma coisa errada, você está errado como se tivesse sido batizado ontem. Nós precisamos aprender que nós temos que ser o que somos. Se você acha que beber está certo, beba em qualquer lugar. Se você tem vergonha de beber na frente de alguém, é porque você está em pecado. Assuma quem você é. Se você não gosta de alguma coisa na igreja, vá falar com a pessoa. Não fique falando mal. Não fique sendo uma pessoa de duas caras. Que a gente percebe, a pessoa, ela, pela linguagem corporal, ela se entrega. A gente sabe quando uma pessoa está falando da gente, ou está pensando da gente. Você sabe isso. Então, se tem alguma coisa, fale com a pessoa. E o apóstolo Paulo encontrou Pedro e disse, Pedro, você está errado. Você encontra-se com os judeus e quer agir como judeu. Encontra-se com os gentios e está lá comendo de tudo. Como Deus te ensinou que você poderia fazer. Mas aí chegam os judeus e para você não ficar com problema com eles, aí você pega e vai saindo de fininha e agora você começa a fazer só o que um judeu faz. Sendo que você estava agindo como um gentil, eu vi. Então, Pedro já maduro, grande homem feito apóstolo, estava errado e Paulo precisou dizer isso para ele. É muito bom quando nós temos pessoas que podem nos aconselhar. Aceite isso na igreja. Se alguém vier conversar alguma coisa com você, ouça com atenção. Pode ser que Deus esteja falando com você, através daquela pessoa. E Pedro então foi advertido para um dos princípios mais importantes do Evangelho. Veja, Pedro que foi preocupado para Samaria, que fazia milagres, ele não estava autenticado para não errar. E tem gente que acha, ontem eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo, então ninguém tem nada a ver com isso. Engano seu. Na igreja nós estamos todos aqui para aprendermos uns com os outros. Mas uma coisa que a igreja precisa ter, pessoas que são o que são, que assumem quem são. Se você tem alguma coisa que é uma falha de caráter, assuma isso. É o primeiro passo para você ser corrigido, para você ser mudado. É uma situação necessária. Tem gente que não aceita o que é, por isso vive uma vida de mentira. E Pedro aqui estava vivendo nessa atitude algo errado. Por que eu estou falando isso? Porque nós depositamos às vezes a nossa confiança nas pessoas de uma maneira cega pelo que elas fazem. Tudo que é dito desse púlpito precisa passar pelo crivo da palavra de Deus. Não é porque eu estou falando, não é porque o pastor disse, é porque a Bíblia diz. É bem diferente isso. Existem algumas pessoas que são levadas a situações de pecado, de absurdos, porque alguém disse aquilo e as pessoas confiaram. E você precisa aprender isso, e Pedro precisou aprender isso também. Isso está aqui na Bíblia. Eu gostaria que você agora fosse para a carta de 1 Pedro, capítulo 4. Desculpa, 1 Pedro 5, 15. Aliás, 13. 1 Pedro 5, 13. Diz assim a palavra de Deus: a vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Quem era esse Marcos? Olha que interessante esse jovem.
Marcos era primo de Barnabé, aliás, sobrinho de Barnabé. E Paulo gostava muito de Barnabé. Eles viajavam juntos, mas por algum motivo, Paulo se desentendeu com alguma atitude de Marcos, e agora Marcos, ele ficou meio sem chão, vai embora. E esse moço chamado Marcos foi trabalhar com Pedro. Sabe o seu evangelho de Marcos, aí da sua Bíblia? Foi esse moço que escreveu. Esse moço rejeitado por Paulo. Em outro momento, Paulo vai dizer assim: traga-me Marcos. Esse moço foi crescendo entre os apóstolos e foi aprendendo com eles. Ele provavelmente não viu Jesus, mas ele escreveu o seu evangelho, está aí na sua Bíblia, você pode ler. E Pedro está escrevendo esta carta para os crentes e Marcos está com ele. Por que estou falando isso? Porque na igreja existem pessoas, e isso você precisa entender. Tem gente que a gente não se dá bem trabalhando. Mas isso não é pecado. Você deve amar todas as pessoas. Mas na igreja não há problema nenhum que haja afinidade entre os irmãos para fazer alguma coisa. Por exemplo, no trabalho da cozinha, no trabalho de finanças, no trabalho de evangelismo, você deve procurar uma pessoa que você se dê bem com ela. Você possa trabalhar em equipe. Então algumas pessoas têm dificuldade com isso na igreja. Fala assim, eu não quero trabalhar com aquele irmão. Tudo bem. É natural que seja assim. Não precisa se sentir mal. Você deve amar a pessoa, deve conviver com ela, mas em alguma atividade que você tem, que você entende que aquela não é a melhor pessoa, fale com ela. As pessoas são maduras e precisam entender que a equipe é formada de pessoas que se complementam. Tem gente que tem dificuldade com isso na igreja. Assim, eu não consigo trabalhar com aquela pessoa, está tudo bem, não. Deus vai trabalhando que em determinado momento, talvez você até se arrependa de ter desprezado aquela pessoa para um trabalho, porque Deus foi trabalhando, foi mudando aquela pessoa. E a igreja é dinâmica, queridos. Tem gente que entrou agora, tem gente que está há 20 anos na igreja, mas parece que nunca entrou. Tem gente que já entrou, mas parece que está querendo sair. Então é difícil trabalhar com o corpo de Cristo. Você tem que ter muita paciência, muita oração. São ideias diferentes. E Pedro precisou aprender isso também. E ele pega alguém que é Marcos, e Pedro e Paulo, pasme, não se davam bem. Ficaram 15 dias juntos lá e depois, olha, nós somos de Jesus, nós somos convertidos, mas a gente não trabalha bem juntos. Nós vamos nos separar. Está tudo bem. Tem gente que pensa que as pessoas são obrigadas a trabalhar juntas, se esfregando. Não é isso. A igreja é um corpo. O meu dedo trabalha bem com a mão. O meu pé trabalha lá embaixo. Não obrigatoriamente tem que trabalhar juntos. Ao lado. Até porque eu pareceria mais um macaco aqui se eu colocasse a mão no chão para andar. Então, queridos, nós precisamos ter na igreja maturidade de convivência com as pessoas, de saber o que dizer, o que falar, para que as pessoas possam crescer. Nem todos são iguais. E Paulo, nesse caso, estava desenvolvendo-se muito mais rápido que Pedro. E Pedro, então, agora com uma idade já avançada, escrevendo essa carta maravilhosa, ele vai dizer, eu queria que você soubesse o que aconteceu no final dessa história, porque hoje eu estou encerrando aqui a série de mensagens sobre Pedro. Mas ele escreveu 2 cartas. Essas 2 cartas que ele escreveu, que você está aberto na primeira aí, eu gostaria que você, depois em casa, lesse essas 2 cartas, e imaginasse que aquele Pedro pescador é que agora está lendo, está escrevendo com tudo aquilo que o Espírito trabalhou na vida dele. Ele está dizendo assim, para que os crentes fiquem firmes, porque ele teve suas fraquezas. Ele escreve para a firmeza.
Ele vai profetizar e dizer que as igrejas no futuro seriam ameaçadas por doutrinas anticristo. E ele nos adverte, porque essa era uma preocupação dele. Em vez de nós ficarmos brigando entre nós devemos nos voltar para o Evangelho e verificarmos se nós estamos no caminho certo. Pedro também dá um resumo da sua vida e ele vai dizer que Deus tem planos para os crentes, que usa, como usou a vida dele, um simples pescador. Agora, Pedro vai nos dizer que o maior milagre que Deus pode fazer é o milagre de uma pessoa nascer de novo. Ele, com a experiência que tem, ele coloca essa situação de deixar a ansiedade sobre Jesus Cristo, que ele era ansioso. E ele vai escrever sobre isso. Ele vai escrever sobre a vigilância contra Satanás, porque ele mesmo de perto foi cirandado e rodeado por Satanás. Agora, o que interessa mesmo é que Pedro foi transformado por Jesus. Querido, a sua vida precisa ser uma vida que se questione. Jesus está transformando o meu ser. Essa série de mensagens, eu me lembro bem, coloquei no meu coração dizendo, tem gente que fala assim, não está acontecendo nada comigo, eu venho vivendo, eu venho indo à igreja, a minha vida não muda, eu continuo o mesmo. Sabe, você precisa deixar-se ouvir, deixar ouvir a voz de Deus no seu coração, deixar os irmãos falarem com você. Você vai ser transformado dia a dia. Pedro foi transformado por Jesus. Agora, na Bíblia nós não temos relato bíblico de como foi que Pedro morreu. Não há um registro bíblico, mas eu gostaria de dizer o que a história conta. Porque muitas pessoas também pensam que a morte do crente, ele se deita sobre as rosas quando Deus está chamando, e aí então alguém vem com uma nuvem branca e cobre o seu corpo e ele fala, estou no céu. Mas Pedro, meus queridos, a história conta que ele foi crucificado, porque ele não negou a Jesus Cristo. No ano 64, ele foi preso, segundo a história, e eles queriam crucificá-lo. E Pedro diz assim, eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Me crucifiquem de cabeça para baixo. E a história diz, não a Bíblia, deixar bem claro, que ele foi crucificado de cabeça para baixo, e assim ele foi morto. Porque não se deixou crucificar como seu mestre. Por que eu estou dizendo isso? Porque aquele Pedro que negou a Jesus, ele teve a oportunidade de reafirmar a sua fé diante de Cristo. Você, se nessa noite tem vivido uma vida longe de Deus, saiba, Deus ainda tem muito para fazer com você. Deus ainda tem uma longa história para escrever na sua vida. Uma história de mudança, uma história de ensino, de correção, de santificação, de aprendizado, até que Deus diga, agora você está pronto, você está pronta, minha irmã. E eu tenho falado de Pedro, mas poderia usar um personagem bíblico, uma personagem feminina, mas quero dizer para as mulheres também, irmãs, a vida é um grande aprendizado ao lado de Cristo. Não desanimem, não abandonem Jesus. Porque num dia, quando vocês menos esperarem, vocês estarão de frente com o Senhor. E vocês serão recebidas com alegria. O exemplo de vocês, irmãs, é muito importante. Porque, irmãs, não sei o que dizer, mas homem é difícil mesmo. É complicado. Mas, por Jesus, amem os seus maridos, amem seus filhos, amem sua família. Se você, irmã, tem que falar alguma coisa com seu marido, fale, porque até o apóstolo Pedro precisava de correção. Tem marido que não aceita porque é homem, não pode, ele está acima do bem e do mal. Mas a gente está aqui para aprender.
E eu queria terminar essa palavra orando com toda a igreja. Mas nós vamos orar, quem puder vai se ajoelhar agora, porque nós vamos orar de joelhos. Quem puder, claro. Senhor, a tua igreja de joelhos está, ó Pai, pedindo que o Senhor nos ensine onde estamos errados. Senhor, que o nosso passado, que os milagres que acontecem através da nossa vida, não sejam desculpas para a gente não aprender mais, para a gente não ouvir mais a tua voz. Ó Deus, quantos servos teus têm vivido uma vida longe de ti, porque acham que não precisam mais da tua correção, porque pensam que porque andaram com Jesus 3 anos, agora tudo é bom, tudo é perfeito. Ó Deus, nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Abençoa a tua igreja, abençoa cada uma das pessoas que está aqui. Pedimos, Senhor, que o nosso coração seja moldado pela tua palavra. Ó Deus, pedimos que a tua palavra, que é viva e eficaz, penetre em nossas vidas e que nós aprendamos a ouvir a tua voz. Ó Deus, naquilo que nós não gostamos, se é da tua vontade que façamos alguma coisa, que nós possamos deixar as nossas casas, deixar o nosso conforto e fazer aquilo que o Senhor quer. E o que o Senhor sempre quer é que preguemos o evangelho verdadeiro. Senhor, abençoa-nos, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Nesse momento nós vamos passar a palavra. Acho que as crianças vão ter um número especial, né? Alguém poderia lá chamar. Ah, é depois? Agora é um vídeo? Então vai ter um vídeo aí, irmã. Pediu para avisar. São muitos os sonhos. Sempre sonhei em ser médico e fico muito feliz por ter conseguido realizar esse sonho. Desde pequeno, brincava com construções. Sonhos. São muitos os sonhos. Sempre sonhei em ser médico e fico muito feliz por ter conseguido realizar esse sonho. Desde pequeno, brincava com construções. Sempre foi meu grande sonho usar este capacete. Sonhos. São muitos os sonhos. Na verdade, meu sonho era ser veterinário, mas Deus me guiou de uma forma muito diferente, de um jeito que eu nem sequer imaginava. E hoje eu sou muito feliz sendo professora. Meu sonho era trabalhar fora, ficar no escritório, mas de repente Deus colocou um outro sonho no meu coração. Agora estou aqui com meu bebê, mais feliz do que eu jamais podia imaginar. Sim, querido pastor, Deus tem sonhos para os seus filhos. Ele sonhou com você. Ele desenhou seu rosto. Pensou no timbre, no tom de sua voz. Calculou sua altura. Escolheu seus pais. Já sabia desde o princípio como seria a sua educação. Ele separou uma esposa que o completasse de maneira perfeita. Preparou-a, colocou no coração dessa mulher o sonho de ser esposa de pastor. No sonho de Deus para a sua vida, já estavam listadas todas as igrejas, distritos, todas as instituições, todos os locais por onde você passaria. Porque em sua grande sabedoria, o Senhor Deus sabia exatamente onde seus talentos
seriam melhor aproveitados. No sonho do Pai, já estavam escritos os nomes de todas as ovelhas que fariam parte do seu rebanho, que, por sinal, não é pequeno. Muita gente já esteve e ainda está sob os seus cuidados. No sonho do Pai para a sua vida, não havia problemas. Não havia lutas, preocupações, nem lágrimas. Mas, por conta de um ser das trevas, as dificuldades vieram. Mas ele já estava lá, para ajudá-lo a continuar sonhando. Sim, porque você também sonha. Sonha em realizar em sua vida os sonhos do Pai. E nessa ânsia de fazer o que Ele quer, não se esqueça que por mais que você sonhe, infinitos são os sonhos de Deus para você. Infinitos mesmo, eternos. Porque os sonhos de Deus para a sua vida não é acordar do sonho em que o vê no dia em que lá no céu Ele abraçar você. Pastor, você é o sonho de Deus. Pastor Herbert, os juniores gostariam de lhe oferecer um presente neste dia tão especial, em que comemoramos o Dia do Pastor. Imagino que o senhor deve estar pensando que presente estranho. É a primeira vez que ganho uma cesta vazia. Ela está vazia, mas nós gostaríamos de enchê-las com algumas frutas que têm significados especiais para a sua vida e ministério. Que lindas bananas, o senhor deve estar perguntando. O que significam... Esqueci. Não, eu falei. O que será que significam? Eu falei. Elas significam as bênçãos que Deus tem lhe dado dia após dia. Pastor, desvê o seu sofrer, esta é a prova que ele nunca o esquece. Pare e pense, quantas bênçãos o Senhor recebeu no decorrer desse ano. A palavra de Deus diz, porque eis que será abençoado o homem que teme o Senhor. Salmo 128, 4. Ela é grande, pesada e deliciosa. Quanto peso o Senhor tem carregado nos ombros por nós. A melancia tem muita água. A água são as lágrimas que o Senhor tem derramado por nós nas madrugadas, muitas vezes sem palavras, somente gemidos. Obrigado, pastor, porque Deus tem ouvido a sua oração e tem visto as suas lágrimas. Esta fruta é azeda e significa as aflições que o Senhor tem passado. Mas é nesta hora que Deus se coloca na posição de seu ajudador. E Ele diz, não temas, porque eu te remi.
Chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43, 1 e 2. Essa fruta é muito linda, parecem rubis e esmeraldas. Dependendo da qualidade, ela é doce ou azeda, verde ou vermelha, grande ou pequena. Ela demonstra que nem todas as pessoas da igreja são iguais. Cada uma tem o seu talento, suas habilidades e sua maneira de ser, suas dificuldades, e o Senhor, como pastor, precisa da sabedoria do alto céu para pastorear com amor a cada uma. Que lindas essas frutas! Estamos lhe oferecendo esta fruta porque dentro dela existem muitas sementes que simbolizam as almas que o Senhor ganhou para Cristo durante este ano. Estas almas foram os melhores presentes que o Senhor poderia ganhar. Certamente a palavra de Deus se cumpriu em sua vida. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Salmo 126, 5. Laranja, além de gostosa, é uma fruta que tem muita vitamina C. Pastor, ela significa o cuidado que o Senhor tem para com a igreja, que Deus lhe confiou. A vitamina previne as doenças e deixa o corpo saudável. Assim, Pastor Herbert, é a igreja, pois aqui não falta a vitamina que é a palavra de Deus. Esta é uma fruta muito saborosa, porém, se não tomarmos cuidado, pode machucar e não é muito fácil de descascar. Esta fruta significa todos os problemas que surgiram neste ano, mas o Senhor foi forte e sábio para resolvê-los, porque tem sempre buscado a orientação de Deus para conduzir a igreja. Pastor Herbert, neste ano que se passou, o Senhor foi mais que um amigo, foi um pai, companheiro, irmão, amoroso e compreensivo. Mesmo com lutas e problemas, não se deixou abater. E é por isso que estamos aqui neste dia tão especial para lhe agradecer por tudo. Obrigado por ser nosso pastor. Salmo 37, 23 a 37. E todos vão ler ali em cima, que eu acho que está projetando.
Os passos de um homem e o irmão Vinícius vai orar agora. Senhor, nosso Deus Pai, mais uma vez, Senhor Deus, peço em Ti, Senhor. Senhor, cuide de nós, ó Pai, que estamos aqui, ó Pai, na igreja, meu Deus, que o Senhor, ó Pai, cuide, ó Pai, desse dia, ó Pai, maravilhoso, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, cuide do pastor, ó Pai, que o Senhor, meu Deus, cuide de todos nós, ó Pai, dos irmãos, ó Pai, quem tem um pedido, ó Pai, que alguns irmãos, ó Pai, estão precisando, ó Pai, de orações, meu Deus. Cuide de todos nós, meu Deus, eu peço mais uma vez, meu Deus, e cuide da família de todo mundo, meu Deus. Esse é meu sonho em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Irmãos, vou contar uma coisa, ninguém está sabendo disso, só a minha esposa. Ontem à tarde eu estava aqui com o Vinícius, distribuindo convitinhos para a programação, e nós encontramos um senhor lá, e ontem eu estava com cólica renal, estava aqui na rua, e o senhor olhou para mim e falou assim, o senhor sabe que está escrito em Tiago 2,9? Aí eu falei, olha, eu estava com dor, eu falei, não estou lembrando agora. Não, está escrito que Deus não faz acepção de pessoas. Tal. Aí ele pregou para mim lá, ele falou, que igreja que o senhor é? Eu falei, eu sou da igreja, lá aqui embaixo, tal, tudo bem. Aí fui para casa com dores, né, tal, fiquei aqui, tudo, mas não estava muito bem. E agora Deus mandou uma melancia para mim, né? Muito bem. Eu queria agradecer aos irmãos. Eu não sou acostumado com esse negócio, porque a gente faz tudo para Jesus, tá bom? Eu amo muito os irmãos, oro pelos irmãos. Eu sou uma pessoa limitada pelo tempo, gostaria de fazer mais, mas Deus me colocou nessa jornada dupla, tripla, não sei. E eu conto muito com o carinho dos irmãos, com o perdão dos irmãos, com o apoio, porque só Deus mesmo para colocar uma igreja tão amorosa. Quem vem aqui depois vai embora fala que bênção aquela igreja, né, pastor? Eu falo, é verdade, é uma bênção mesmo, né? Até outro dia um pastor falou para mim, eles não dão problema lá? Eu falei, nenhum, verdade. Né? Ele falou assim, eu falei, nenhum, pastor. Ele falou, mas ser pastor é tão difícil? Eu falei, não,
Difícil outras coisas, ser pastor é fácil, né? Não sei se ele queria que eu falasse alguma coisa, mas é uma bênção, irmãos. Quando a gente está fazendo a vontade de Deus, é uma alegria no coração, uma bênção. Às vezes a gente tem alguma incapacidade, mas eu fico feliz, assim, das crianças estarem aqui. Os irmãos e irmãs são amados do Senhor, né? Eu oro pelos irmãos. E assim, o meu desejo é que os irmãos sempre me perdoem se eu fizer ou falar alguma coisa que não agrade a todos. Mas às vezes a gente tem que falar, né? Algumas coisas e tal, mas faz parte dessa convivência. Amo muito os irmãos, muito obrigado por essa homenagem. Nem precisa, não é, sei lá, não é o meu. Eu não estou aqui para isso, certo? Mas Deus abençoe os irmãos, muito obrigado. Posso encerrar com a bênção apostólica? Pode, né? Tem gente que tem uma cara de que vai ser pastor, né? Mas tudo bem. Vamos ficar em pé então, vamos orar agradecendo a Deus. Vamos dar as mãos aqui, todo mundo dá as mãos, vamos fazer oração agora. Vem mais para cá, vem mais para cá. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer porque estamos aqui na tua presença. O Senhor sabe do meu coração, sabe que hoje eu não estou muito bem. O Senhor sabe todas as coisas. Sabe que a gente é sincero diante de ti. Ó Deus, restaura a minha saúde, minha capacidade. Eu sei que o Senhor tem um plano em cada coisa. E justo hoje, que é o dia do pastor, eu estou assim. Mas eu agradeço a ti, agradeço pelo teu carinho, com a minha história, a minha vida. Hoje, na hora do almoço, estava conversando com a Helenilde e o Luiz lá em casa, dizendo como o Senhor faz coisas maravilhosas. E agora à noite, Senhor, eu peço que o Senhor derrame sobre esta igreja uma bênção especial, Senhor, que é uma igreja amorosa, uma igreja carinhosa, uma igreja que deseja, Senhor, ardentemente servir ao Senhor. Ó Deus, abençoa a vida de cada um. Ó Deus, para mim é um privilégio, Senhor, ser pastor dessa igreja. Não é um peso, é uma honra. É algo que o Senhor mesmo colocou, Pai. O Senhor sabe que eu não fui atrás disso. O Senhor sabe todas as coisas. Mas o Senhor me colocou aqui com a minha família. E, ó Deus, eu te louvo e te agradeço. Porque o Senhor só tem confirmado aquilo que o Senhor mesmo colocou no meu coração quando eu tinha 19 anos. Pai, o Senhor sabe todas as coisas. Abençoe e guarda esta igreja, cada família. Ó Deus, que seja uma igreja pujante, uma igreja linda para ti, Senhor. Que quando o Senhor olhar para cá, o Senhor possa ver verdadeiros adoradores, que te adorem em espírito e em verdade. Pessoas que te amam, Senhor. Pessoas que querem te obedecer acima de qualquer coisa, Pai. Ó Deus, ajuda-nos nisso, Senhor. Fica conosco. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vocês, agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida. Podeis vos assentar. Amém.